Olá, minha gente. Finalmente o ano de 2019 passou e nós já estamos caminhando no ano de 2020, né? As expectativas são muitas, nós sempre torcemos por um ano novo cheio de facilidades favoráveis que atendam os nossos anseios de uma vida melhor, mais próspera, com mais saúde e com mais paz, né? Então, esperemos primeiramente isto, confiemos primeiramente em Deus, a quem até o tempo lhe está submetido. Ele é que é o Senhor da vida, não é? Então, meus amigos, minhas queridas amigas, estamos aqui mais uma vez, neste começo de ano, para falar sobre o nosso viver nesta vida, sobre o aspecto nosso na juventude, como estudante, universitário, como vamos dizer assim, profissionalmente, como exercemos, como trabalhamos, em que trabalhamos para chegar até hoje, né, nessa condição que nós estamos, né? Em verdade, eu entrei na Faculdade de Direito em 1966. Neste primeiro ano de faculdade, eu saí candidato a vice-presidente do diretório acadêmico. Para surpresa, eu nunca tinha me candidatado a nada e eu fui eleito, né, vice-presidente. Eram 4 chapas e o voto era desvinculado. Então, o indivíduo podia votar no presidente de uma chapa, vice-presidente de outra chapa. Só que eu fui eleito vice-presidente com o presidente de outra chapa que teve menos votos do que eu. Ou seja, eu fui o mais votado e isso para mim foi grande satisfação, certo? Então, quando eu cheguei mais adiante, eu fui candidato novamente a presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. E os meus adversários, que trabalharam contra mim, se juntaram, não conseguiram impedir a minha eleição. A verdade é que eu fui eleito com, vamos dizer assim, eles não tiveram nem a metade dos meus votos. Eu tive mais do dobro da votação dos adversários, certo? E eu peguei um momento de grandes lutas estudantis e tal, etc., mas fiz grandes realizações, tanto na área cultural, no lado artístico, promovendo, inclusive, talentos e valores da Faculdade de Direito, estudantes da Faculdade de Direito, certo? Então, fiz isso no auditório, nós fizemos palestra com luminares aqui, da cultura do Estado, tudo, etc. Publicamos um jornal, Tribuna Acadêmica, né? Então, na verdade, tivemos uma grande atividade, né? E nas assembleias nós agimos sempre democraticamente. Então, com a graça de Deus, nós concluímos essa política universitária que, na nossa época, era uma política sadia. Não havia interferência dos partidos políticos de fora, de jeito algum. Era uma política universitária, estudantil pura, né? Então, assim foi minha vida política universitária na Faculdade de Direito, né? Agora, profissionalmente, depois que eu me formei, né, como advogado, eu trabalhei muito na Justiça do Trabalho. Eu fui advogado do sindicato, dos trabalhadores, das indústrias, durante algum tempo, né? Eu tinha por dia 3, 4, 5 causas, às vezes, para advogar os trabalhadores nas indústrias, né? Então, passei um tempo advogando, etc. Só que acontece o seguinte, eu sempre tive um amor muito grande pela cultura de um modo geral. Então, eu resolvi criar para mim uma agência de publicidade para fazer propaganda das empresas para a televisão, principalmente para a televisão. E eu fundei a agência Procriarte e durante muitos anos me dediquei ao trabalho publicitário. Então, foi assim, dividindo a publicidade com o direito, que eu exerci as minhas profissões nesse período, né? De advocacia e de publicidade, né? Na parte artística, criando publicidade,
desempenhando um papel junto às empresas de televisão. Agora, um fato curioso é que foi no direito que eu permaneci até o final. Trabalhei também em alguns órgãos públicos da prefeitura, do estado, né? E quando foi para me aposentar, eu me aposentei como advogado ligado ao INSS, né, por tempo de serviço, né? E assim foi que eu me afastei do direito, ficando simplesmente aposentado, para me dedicar a escrever o que eu já vinha fazendo. Eu já vinha escrevendo, mesmo como advogado, já vinha escrevendo e publicando livros, né? Então, até hoje eu estou totalmente dedicado aos meus livros. Eu tenho a publicação dos meus livros como uma missão a desempenhar nesta vida, até enquanto Deus permitir que eu tenha a vida e escreva meus livros, certo? Então, se vocês quiserem ter uma noção, eu já escrevi muitos livros. Ao todo, publicado 9 livros, certo? Eu já publiquei livros, inclusive infantis, infanto-juvenis. Vocês podem ver aqui As Aventuras de Pandulfo. Ele é um livro que foi em quadras poéticas, certo? Rimadas, né? E metrificadas. Ele é todo bem ilustrado. O ilustrador foi um dos maiores ilustradores que apareceram aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele é daqui, né? Então, ele já tem publicado trabalhado na editora Globo, na editora Abril, e foi contribuir para este meu livro e também para outros livros. Esse livro teve uma grande aceitação nas escolas, certo? Várias escolas particulares estudaram este meu livro, né? Inclusive Salesiano, CDF, aquela coisa toda. Agora vejamos um outro livro também infantil, juvenil. Esse aqui é o extraordinário Grilo Falante. Você nem imagina este livro aqui, que esse aqui também o Salesiano andou estudando este livro, né? Sala de aula. Agora veja bem o seguinte, este livro foi traduzido para o inglês por um canadense e foi publicado nos Estados Unidos por uma editora dos Estados Unidos. Então este livro, ele está também em inglês. O nome dele aqui é O Extraordinário Grilo Falante. Ele traduzido para o inglês é The Amazing Talking Cricket. Então, mais um livro infantil. Tive outros livros infantis além desses, que não estão comigo aqui, e ao todo eu sei que somos 9 livros com esses livros infantis, e outros como eu escrevi, por exemplo, A Bíblia e Seus Enigmas. Este livro eu lancei baseado principalmente mais nos textos do Gênesis da Bíblia, né? Então, analisando, estudando a Bíblia profundamente, eu descobri que na Bíblia tem enigmas que nem a religião do mundo ainda conseguiu desvendar. A verdade é essa. E eu mostro esses enigmas. Este meu livro, eu já tive 7 amigos que já leram ele 2 vezes, eles me confessaram, Júlio, eu já li o seu livro 2 vezes. E, além disso, eu tive mais outros testemunhos, e esses testemunhos, para mim, foram excelentes. Eu prefiro não falar neles agora, mas em um outro livro que eu publiquei sobre a Bíblia, no prefácio, eu comento, certo? Este foi o meu último livro agora, lançado no subsolo da nova catedral, certo? Este livro é sobre a Virgem Maria. Virgem Maria, mulher mãe, entre o divino e o humano. Então, você vai ver nesse meu livro que você não conhece sobre a Virgem Maria, porque nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são excelentes, que constam na Bíblia, falam muito pouco de Maria. Então, eu fui atrás de outros evangelhos que não foram divulgados, por isso chamado apócrifos. Apócrifo, porque essa palavra vem do grego e significa que não foi dado publicidade, não foi divulgado, ele ficou, vamos dizer assim, escondido do público em geral, né? Então, esses livros, eles preenchem lacunas existentes nos 4 evangelhos bíblicos. E você vai se maravilhar
porque você vai conhecer toda a história de Maria antes do seu nascimento. Começar pelos seus pais, certo? E o que é que os seus pais viveram, o drama que eles viveram, para depois, quando eles chegaram a ter Maria, já em idade avançada, certo? Aí vocês vão saber também toda a história de Maria, que vocês não têm ideia do destino de Maria. Como foi ela preparada para depois ser a mãe de Jesus Cristo, certo? Então, neste meu livro você vai, desde o começo da vida de Maria, até a sua assunção aos céus. Você vai conhecer, porque Maria, ela não morreu, né? Ela foi assunta aos céus, certo? Chamada dormição de Maria. Ela não morreu, houve uma dormição. E é belíssimo, tudo é muito belo, muito belo. E vocês, né, se quiserem este livro, ele está num site meu, no site que eu falo aqui no YouTube sobre ele também, viu? É um livro excelente esse aqui. Agora, antes desses livros, eu também tenho este livro aqui, por exemplo. Este é um livro que eu escrevi, dentro do conhecimento que eu tenho do direito, eu escrevi sobre a criminalidade, a pena de morte e sobre um projeto avançado sobre o sistema presidiário brasileiro, certo? Uma contribuição minha ao direito, à justiça, certo? E ao sistema presidiário, né? Então, hoje em dia, praticamente, eu posso dizer que eu me dedico exclusivamente aos meus livros. E continuo escrevendo e com muitos outros livros já no prelo, já, vamos dizer assim, faltando só a publicação desses livros. Então, eu quero dizer que sinto uma satisfação imensa estar no começo desse ano conversando com vocês aqui, vocês me ouvindo, né? E neste trabalho, nesse afé de cada vez mais produzir contribuindo para o bem da humanidade, o bem do ser humano, o bem nosso, certo? Então, eu quero agradecer pela atenção de vocês, certo? Em estar presente aqui comigo no YouTube e dizer que voltarei logo breve para dar continuação a esta nossa conversa, tá? Muito agradecido por tudo, pela presença. Deus acompanhe vocês.